Então, agora eu vou fazer uma linha do tempo de 16 meses, né? Então, primeiro, com os arcanos maiores, usando a mão esquerda, a gente vai fazer as perguntas. Então, quem é você nesse momento? Para onde você vai? O que aconteceu no passado? O que está acontecendo no presente? Quer falar para eu ir anotando? Eu acho que eu posso falar depois. Ok. O que vai ser no futuro? Como começou esse momento que você está vivendo agora? Como essa situação veio se desenvolvendo até hoje? Qual o auge que esse momento vai atingir? E o final desse processo. A última carta é o corte. A gente deixa para o lado. Aí vou embaralhar os arcanos menores. Aqui eu dividi em 4 partes, aí tanto faz, você pode pôr na ordem que você quiser, não precisa ser em ordem, pode ser trocado, mas são 4 blocos, um para cada etapa do processo. Esse é o início, aqui desenvolvimento, auge e final. Aí, do início, eu vou tirar 4 cartas para explicar como é que você vem vivendo como iniciou esse processo que você está vivendo agora. Aí, o que sobrou, a última é o corte. Aí, do bloco do desenvolvimento, vou tirar 4 cartas para descrever como você está vivendo, como veio desenvolvendo esse período, esse momento que você está vivendo agora. Aí a última carta do maço é o corte. Aí 4 cartas para explicar o auge desse período, sempre arcano menor, pegando com a mão direita. E aí 4 cartas para o final desse processo, para o futuro. Aí para mim, para facilitar o 3D, como o pessoal fala aí, eu gosto de colocar bem simétrico o jogo, porque aí a gente já está acostumada com as posições. Acabo também, né, por causa da imagem, garantindo que fique uma parte boa dos arcanos menores também, ou significativa. Não está dando para ver o corte do passado. Se você conseguir chegar um pouquinho para o seu lado esquerdo, aí, deu. Agora vou colocar os meses. Então, hoje é dia 11 de agosto, então, agosto já começou.
O dia 11 de agosto está aqui. Cada carta vai de 11 a 11. Então, aí aqui a gente tem, o dia 11 está aqui, a gente vai até 11 de abril, começa em 11 de dezembro de 2019, aí temos 2020 todo. Então, primeiro, né, normalmente na consulta, a primeira coisa que eu falo é, bom, agora eu vou ler uma história usando essas cartas como guia. A primeira leitura que eu faço é uma leitura geral, eu não vou me referir a assunto específico nenhum, e conforme eu estiver lendo, eu vou dizer a época que eu estou me referindo para você poder associar a interpretação que eu estou dando às coisas que aconteceram, ao que você está planejando para o futuro. Agora, quando logo que eu falar, você vai associar alguma coisa, profissional ou afetivo, mas não pense que só porque você associou aquilo é que eu vou falar só sobre aquilo, né? Ali você vai ver que eu vou usar essas mesmas cartas para falar um monte de outras coisas. E outra coisa que eu gosto de falar na primeira consulta é em relação ao tempo. Eu estou colocando aqui, quem colocou fui eu, os meses, certo? E está assim, a divisão é dia 11. Agora, não é que vai ser tudo tão preciso assim. Algumas coisas você vai identificar de uma forma bem precisa mesmo, mas certas coisas você vai ter a impressão que já aconteceram há mais tempo, como também há coisas que podem demorar mais tempo para acontecer. Ah, também porque, vamos dizer, muitas vezes a gente fala de coisas que estão iniciando numa época, mas que vão acabar se realizando um tempo depois. Então, não fica muito ansiosa, ansioso com o tempo, né? Porque isso pode mudar. Mas tem certas coisas que são bem precisas, sim. Eu vou começar a ler pelo tema do jogo, que são as cartas do centro, os arcanos maiores, e depois eu vou falar dos detalhes, que é os arcanos menores. E depois eu abro para pergunta e você pode perguntar o que você quiser. Então, como eu falei outro dia, em geral eu começo, você pode começar, quem está iniciando a leitura agora, o ideal é começar pelas cartas, as duas primeiras cartas, quem eu sou, para onde eu vou, porque elas dão a chave do tarô, elas dão como se dizer, o tema mais importante do jogo agora. Você não vai ler quem eu sou, você é imperatriz. Não, você não vai fazer isso. Essas perguntas, elas são só pro forma, mas então, elas vão ajudar você a montar só o jogo, mas você não vai responder assim, questão por questão. Mas sim, eu recomendo que leia carta por carta, porque nessa a descrição do símbolo, que você pode não estar entendendo nada, mas a pessoa está entendendo tudo. Muitas vezes eu disparo automático, sabe? Eu começo a falar, disparo automático. Eu começo a descrever a carta, piriri, parará, piriri, piriri, piriri. Às vezes eu termino a leitura bem automática e a pessoa, e eu fico até meio surpresa, falo, ai meu Deus, será que, né? Aí a pessoa fala, nossa, que incrível, que legal, poxa, você descreveu exatamente o que eu estou falando. Então, sabe, confia nessa trilha que eu dou, porque é depois que você acostumar com a trilha, aí depois você faz os desdobramentos que você quer.
e aí é mais fácil fazer, porque você já deu o pontapé inicial. Então, para poder ter a visão 3D, a primeira coisa você precisa ir no micro, no um por um. Então, você lê a 1, você lê a 2, a primeira, a segunda. Aí depois, em vez de ler a terceira, a quarta e a quinta, que foi a ordem da tirada, você vai ler o passado primeiro, depois o presente. Depois, essa carta sempre é o presente, ela vai repetir de novo. Aí o presente futuro e aí o futuro. Então, você pode seguir a leitura nos blocos. E o fato da carta mais forte, no caso, que você Sim, gosta de começar? normalmente eu começo pela carta mais forte, mas para quem está iniciando, eu recomendo começar dessa forma. Seguir, seguir mais ou menos a base. Para quem já tem mais habilidade, aí pode procurar as cartas mais fortes. No caso aqui, a carta 22 é uma carta bem importante, que ela fala de um fecho de um ciclo de 7 anos. Então, a carta 22 talvez possa ser a carta mais importante. Daqui a pouco, quando eu fizer a leitura, aí vai ficar claro melhor porque que eu escolhi a 22. Agora, então, você pode ler primeiro, eu, pode ler tanto em primeiro lugar só os arcanos maiores, como atualmente eu faço, começo a ler o maior e aí vou e depois eu vou para os menores, ou você pode ir do tema da história já direto para o bloco do passado e ler todo o bloco do passado. Então, né, vai ser o passado, o início e as 4 cartas dos arcanos menores. Depois volta para o tema da história, aí vai para o presente, aí o presente passado, que é o desenvolvimento, as 4 cartas do desenvolvimento, aí volta para o presente, aí vai para o presente futuro, que é o auge, lê as 4 cartas do auge, e aí a carta do futuro, o final do processo e as 4 cartas do final. As cartas do corte, você pode encaixar no meio da leitura dos arcanos menores, você pode já dar uma encaixada, como você pode depois, para finalizar o jogo, ler só os cortes. Às vezes a pessoa tem uma mensagem final, você fala, você veio, tariri, tarari, pá. Então, você leu, e como também a carta-chave, o corte dos arcanos maiores, aí ele já pode ficar, você pode usar quando você quiser, mas em geral eu leio junto com o presente ou no final do jogo, mas muitas vezes quando eu chego aqui já começando o futuro próximo, aí eu já falo do corte também. Essa Me leitura de dados. passa o número dos menores? Tá, também já vou passar. Mais uma questão quando você está fazendo a leitura, muitas vezes, por exemplo, no caso, aqui tem a carta 22. Você pode buscar as cartas, como a 22 fala do fecho de um ciclo, você pode buscar nos arcanos menores cartas que indicam o final do ciclo também. E isso você pode acrescentar, por exemplo, se você estiver lendo só os maiores primeiro, isso não quer dizer que quando você for ler os menores, você vai deixar os arcanos maiores de lado, não. Você pode ler os arcanos maiores no geral, para dar o tema da história, e depois ler os arcanos maiores de novo quando você for ler os detalhes. Então, os arcanos maiores é super importante porque ele vai dar, vamos dizer, ele é o galho que vai espalhar os galinhos.
né? Então, para ter as associações, isso é bem importante também. Então, nunca deixa de lado o arcano maior, porque ele é o galho central que está explicando os menores. Então, aí você pode, no caso aqui, pode falar de algo que já começou a acontecer aqui, porque tem a 77, embora ela não seja um as, é uma carta que fala de um final de ciclo. Então, aqui já falo 20, né, que lembra que eu falei a 22, ela está ligada com a carta 2022, com a carta 20, que a pessoa já está gerando uma nova personagem para realizar uma mudança, a mudança de ciclo. E aí, ainda a gente não vê uma outra carta de corte, porque quando tem a 22, ela está falando de situações que você está cortando, que você já vive há mais de 7 anos. E aí vão ter os ases. Aqui, no caso, teria quase um as de ouro, que fala aqui, você já quase fechou, e a partir de janeiro tem a carta 56, que já fala de uma mudança que é uma virada, que é uma etapa já desse corte que aparece na 22 também. Então, é interessante quando você vê os menores, os maiores, você, por exemplo, identificar algumas cartas de... Bom, lógico que isso tudo, às vezes, se você está estudando aquele jogo, né, você pode observar melhor.